Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queremos dar un saludo otra vez a todos nuestros hermanos. Ya estamos de regreso con otro temario sobre los puestos de avanzada y el decreto dominical, parte 2. Y estamos mirando, hermanos, cuán importante es estudiar la palabra para que, como dijo el libro de Amós, prepárate para encontrarte con tu Dios. Con reverencia, hermanos, como siempre, vamos a pedir que Dios bendiga este segmento. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre amado, gracias por las horas sagradas del santo día sábado. Gracias, Señor, por tu palabra, que es luz para nuestros pies, para nuestros caminos. Envía tu Espírito Santo com poder a nuestra vida e ajuda-nos a glorificar o Cordeiro que foi imolado. Padre Santo, lava-nos em la sangre preciosa de Jesus, purifica-nos de toda mancha, de toda arruga, Senhor, prepara-nos para o que viene, para reivindicar tu caráter e que se cumpla tu vontade em nossas vidas. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, já de regresso vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler o livro profético por excelência, Apocalipse capítulo 12 e o versículo 16. Dice assim, hermanos, o livro sagrado: porque a tierra ajudou a la mujer. Bueno, sempre aplicamos isto de maneira como os peregrinos foram recebidos, pero dentro do contexto escatológico, já não estamos já mirando para trás, e sim estamos mirando como a reta final. A tierra tiene que ayudar a la iglesia, la mujer pura es la iglesia, el remanente. Tanto que el capítulo 12, versículo 17, dice, hermanos, que en esta reta final el dragón se llenó de ira contra la mujer. El segmento pasado hablamos de que estamos entrando en una guerra, una batalla, el conflicto cósmico está para terminar y Satanás quiere ahora, mis hermanos, destruir por completo la iglesia. Y mis hermanos, por eso la obra ahora es de preparación. Me siento muy triste, hermanos, porque a lo largo de los años el adventismo apenas habla de las profecías de manera teórica. Pero Deus nos ha dado, mis hermanos, uma preparação prática, porque se chegar outra vez a pandemia hoje, como chegou o ano passado, estaríamos outra vez completamente despreparados. Não temos comida, não temos casa, não temos nada que fazer a não ser obedecer as instruções de Babilônia. Por isso disse a Bíblia que Satanás, ele vai fazer guerra, e se llenou el dragón de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y qué triste, mis hermanos, aquí en esta iglesia hace 2 semanas yo leí esta cita de Apocalipsis 13 y el versículo 6, el versículo 7, dice así: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Que tan triste esto. ¿Y por qué no podemos ser victoriosos? Porque no obedecemos las instrucciones. Por tanto, Dios ahora tiene que hacer algo por nosotros. El libro de Apocalipsis 12 mencionó de que la tierra ahora tiene que ayudar a la mujer, porque el dragón echó un río. 12:16. Dice así: pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ir al campo, hermanos, no es ahora una opción, es, mis hermanos, un imperativo. Por eso estamos estudiando, hermanos, de que los que queden en la ciudad, ya leemos, van a estar encarcelados, van a ser decapitados y van a ser tratados como esclavos. Los que nunca leyeron eso, está en el libro Conflicto de los Siglos, página 666. Entonces, mis hermanos, Dios nos quiere llevar al campo. ¿Por qué? Porque Satanás está en su terreno.
La ciudad es el terreno del enemigo. La comida Él controla, las viviendas Él controla, la moralidad Él controla, la violencia Él controla, Satanás está al comando. Portanto, Deus nos quer levar ao campo para que, de la mesma maneira como Ele sabe cuidar venaditos, conejitos, pajaritos ao campo, também Ele vai cuidar de nós outros. Decimos amém, irmãos? É maravilhoso pensar assim, não? Então, mira, aqui tenho na pantalla uma fotografia que encontrei na internet. A pessoa que la dibujou, nomás que não consigo ampliar porque queda borrosa, porque está em Facebook. Pero as citas que a pessoa colocou aí, la agrupou de tal maneira que lo hizo perfeito para lo que queremos. Dice assim, hermanos, primeiros escritos, arriba a la izquierda, página 71, dice assim. Esta cita me gusta muito de estudar. Vi que muitos, mira a cita, vi que muitos, não são poucos, descuidavam a preparação necessária, esperando que o tempo de refrigério e a lluvia tardia los preparasse. Não, pois quando venga a lluvia tardia, agora vou ser fortalecido, agora vou ler minha Bíblia, agora vou ser missioneiro, não, hasta vegano vou ser fiel ao dízimo. Não, quando venga a lluvia tardia, pois eu vou ser um super cristiano. Esta é uma trampa, esse é um engano. Hermanos, a sierva del Senhor menciona em este livro o tempo de los juicios destructores divinos. É o tempo de graça para aqueles que não han conhecido a luz. O mesmo livro, primeiros escritos. Quer dizer que há dois tempos paralelos. A ver se entendemos isto. Vamos ler outra vez a cita. O tempo de los juicios destructores divinos é tempo de graça para aqueles que não han tenido tempo de conhecer a verdade. A ver se entendemos isso. Está o livro Joias de los Testimonios também. Quer dizer que ao mesmo tempo que viene o castigo para aqueles que conheciam e não obedeceram, todavia viene a graça todavia para aqueles que nunca conheceram a luz. ¿De quem está falando? Está falando de nós outros, que temos toda esta luz e que não hicimos caso, e a la vez de aqueles pobres hermanos cristianos que nunca conheceram nem Daniel, nem Apocalipse, nem santuário, nem doutrina de verdade presente nenhuma. Portanto, disse aí na pantalla, hermanos, que o Senhor vai dar uma oportunidade todavia ao testigo de Jeová, ao católico romano, ao pentecostal, ao evangélico, pero para com nós outros já não há nenhuma oportunidade. ¿Por quê? Porque por anos estivemos, hermanos, bajo esta luz tão poderosa e não hicimos caso da luz. E por quê? Porque falhamos de abrir a obra e concluir a predicação do Evangelho. Hermanos, uma vez eu estava em Texas, iba a predicar, me invitaram a predicar, eu estava sentado aí a hora de, quando terminava a escola sabática, e então terminou a escola sabática, estávamos cantando, passou um anciano, e disse, hermanos, vamos cantar com alegria o hino de los niños. Vamos a recibirlos com este canto, porque eles são os que vão terminar a obra do Senhor. E, hermanos, eu me quedei rojo e quase me parei de disse, covarde, porque não termina usted a obra do Senhor, tem que deixar a los niños que lo hagan. Esto habló inocentemente el hermano anciano, pero es la realidad de la iglesia. Nosotros no queremos saber nada de concluir la obra de Dios, que se pierdan los demás. Vamos a seguir aquí como un club, cada sábado venimos aquí, sienten ahí, yo voy a predicar, y ahora cada cual a la casa, vamos a pasar la semana, otro sábado vengo otra vez, y allá los pobres de las rameras, y borrachos, y drogaditos, ellos que se mueran, que se pierdan. Nosotros no queremos nada de saber de ganar almas y concluir la obra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Hermanos, entonces es más fácil decir, vamos a tratar bien los niños, porque ellos sí son la generación que van a poner los pantalones y van a hacer la obra del Señor para concluir con la predicación del Evangelio. Por eso que el Señor nos va a llamar a cuentas, porque no hicimos la obra, hermanos. Y dice así, la otra cita que está ahí, hermanos, Primeiros Escritos, página 85, ¿no? Que nosotros acabamos de leer, y habla, mis hermanos, la gráfica, ¿no? La ley dominical, el fin del tiempo de gracia para los que profesan ser el pueblo
de Dios. Me llamó la atención esta cita, no fue yo quien la hizo, pero está hablando del tiempo de gracia para aquellos que no han tenido el privilegio de conocer la verdad. Ellos tienen gracia todavía. Los evangélicos, los pentecostales todavía. Por eso el libro de Pedro, 1 de Pedro 4:17, dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces ahora, hermanos, ¿cuál es la prueba que viene sobre nosotros? El segmento anterior hablamos que la prueba que viene sobre nosotros primero es la obra médico-misionera. ¿Por quê? Porque Satanás, hermanos, vai matar a los que no obedecieron la luz que Dios había dado. ¿Y a dónde está esto, hermanos? Eso es muy delicado y yo tengo mucho miedo de predicar esto, porque esto, hermanos, es terrible, es terrible. El capítulo 9, lean con calma el capítulo 9 de Apocalipsis, y el versículo 4 dice así, que cuando aparece aquellas langostas con forma de escorpiones y todo eso, al capítulo 9, versículo 4, dice: se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir, hermanos, que el que no tenga el sello ahora está en problemas. Por eso que tenemos que ser sellados. Hermanos, esto, hermanos, por favor, entenda, el decreto dominical, los puestos de avanzada, es una obra que tiene que realizarse ahora. Mira, aquí hay algo que en este libro que Satanás sabe que nosotros no sabemos, o por lo menos parece que no sabemos. Mira lo que dice aquí, hermanos, este libro, Eventos del Tiempo Final, capítulo 5, a la página 83. Mira cómo el enemigo nos quiere amarrar aquí. Y si podemos entender eso, vamos a despertar hoy mismo. Manuscrito 7, del 24 de agosto de 1850, capítulo 5, Fuerzas Opositoras. Vamos a guardar para que podamos leer juntos la cita. Manuscrito 7, del 24 de agosto de 1850, Eventos del Tiempo Final. Dice así, hermanos, capítulo 5, no, ahí el capítulo 9, tiene que buscar el capítulo 5, Fuerzas Opositoras. Es la segunda carta, a la página 83 de este libro, Eventos del Tiempo Final. Aquí hay algo tremendo, tremendo, a la segunda carta, a la otra abajo, esto, ahí está. Ajá. Ahí já está. Vi que los esfuerzos de Satanás, es una carta pequeña, vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe, ¿qué sabe él? Porque sabe que su tiempo es corto. Bueno, eso ya estaba en Apocalipsis 12:12, pero algo más él sabe. Y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Ahora obrará de todas as maneiras possíveis e intentará lograr mediante todas sus insinuações que os santos estén desprevenidos, se duerman em la verdade presente ou que dudem de ella, para impedir-lhes assim que sejam sellados com o sello del Deus vivo. Também vi que dentro de não muito Satanás aparecerá, casa em forma humana, e que seus ángeles estarão todos ao redor de eles, buscando alguma maneira de devorá-los. Queridos hermanos, então há algo aí que devemos poner atenção. Se vayamos ao campo e que seamos transformados, como já leemos em los segmentos anteriores, a la misma imagen divina, contemplando la naturaleza, allá tenemos más tiempo de orar, de leer la Biblia, de leer los escritos del Espíritu de Profecía. Entonces vamos, como estudiamos en la vida de Enoch, vamos ser capacitados y vamos ser transformados y vamos tener un vislumbre mayor del amor, de la gracia de Dios, y ahora vamos estar capacitados con la cara brillando como Moisés cuando bajó del monte, para ir allá a la ciudad impía, pagana, y predicar a los impíos. Pero aquí, hermanos, ¿cuál es la luz que tenemos en nuestra cara mirando violencia, inmoralidad y viviendo la competencia de Babilonia? A la misma iglesia,
hermanos, eu estou desesperado porque não há unidade entre nós outros. E nos decimos de la verdade presente, pero não nos unimos, não apoiamos os pastores, não apoiamos a obra missioneira, não apoiamos a obra médico-missioneira. Por isso o inimigo nos amarrou a la ciudad para manter-nos frios. Pero disse a sierva del Senhor, vi que o tempo de Satanás é curto, que ele sabe que o sellamento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Por isso, temos que darnos prisa para receber o sello, hermanos. O sello viene a la hora del decreto dominical. Vamos al PowerPoint, dice aí, hermanos, em todo lugar al pueblo de Dios lo alcanzará la crisis. Isso estamos comentando com os hermanos em um momento atrás, não somente em Estados Unidos. Dice, las demás naciones, isso está em eventos de los últimos dias, 138, dice, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Entonces, não é solamente aqui vai ser pior, vai ser o lugar de maior peligro, pero esta crise vai alcançar todo o planeta. Por esse Apocalipse, o capítulo 8, a la sexta trompeta, dice assim, versículo 13, e mirei e oí a um ángel volar por en meio del cielo, diciendo a gran voz, ai, ai, ai de los que moram en la tierra, a causa de los outros toques de trompeta que estão para sonar, los tres ángeles. Portanto, hermanos, en este momento viene gran provação a la tierra. Por isso, agora escutem este, Ministério Médico, aqui tenho o livro, pero coloquei a cita na pantalla, página 403, diz, em toda ciudad debiera existir uma missão. Que é uma missão? É um puesto de avançada, que fuera uma escola de preparação para obreros. Muitos, não poucos, muitos de nossos hermanos podem ser condenados a la vista de Dios porque no han hecho la misma obra que Dios quería que hicieran. Si nuestros hermanos utilizaran la habilidad que Dios nos ha dado para amonestar las ciudades, los ángeles de Dios con certeza irían delante de ellos para hacer la impresión en el corazón de la gente por el cual trabajan. El Señor tiene muchos miles que nunca han doblado la rodilla ante Baal. Que nossos médicos missioneiros, e ministros não fracassem nem se desanimem. Então, meus hermanos, em quantas cidades deveríamos ter puestos de avançada? Aí diz, em toda a cidade. Estamos já concluindo este blanco, este propósito? Hermanos, isso nem sequer se conhece que é isto. Nem se sabe. Hermanos, eu sou adventista 40 anos. 40 anos, não 40 dias ou meses, não, 40 anos. E apenas nos últimos 4 anos que eu me vou dando conta de isto. E eu miro que agora ha salido um grupo de pastores, já há um grupito aí de 5, 10, não sei, que já estão falando de puestos de avançada, hermanos. Pero eles não sabem nada todavia, e eu muito menos de lo que está escrito para esta hora, porque agora me vou dando conta que isso é algo sagrado, solene, igual que não é construir el arca para o tempo del dilúvio. E nós outros que sabemos de puesto de avançada? Graças a Deus que já há um grupo de pastores que está estudando, e eu quero aprender também, pero não sabemos nada todavia. Porque primeiro que a maioria, como eu, nem nunca hicimos nada disso. Por isso, então, hermanos, agora, estudar, aprender, o Espírito Santo nos vai guiar, hermanos. Por isso, este mensagem não pode ser encoberto. Mira o que diz aí, hermanos, Eventos del Tiempo Final, página 175. Hermanos, escutem isto sí é aterrorizador. Satanás ha ideado ou planeado, um estado de coisas por el qual a proclamação del mensaje del tercer ángel será detenida. Eu subrayei isto, hermanos, porque Satanás está estudando como frenar el fim, como poner, hermanos, um freno à verdade presente. Diz assim, devemos precaver-nos de seus planos e métodos, não deve suavizar-se o tono da verdade, nem deve dissimular-se o mensagem para esse tempo. O mensagem do terceiro ángel deve ser fortalecido e confirmado.
el capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mensurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Entonces, hermanos, ustedes miraram como Satanás pudo frenar el mensaje. A ver, bem fácil. Que não abram puestos de avançada, que não tenham tempo de ler a Bíblia, que não tenham tempo de fazer obra missioneira, que não tenham tempo de ler, porque, irmãos, pensemos bem. Você vai a trabalhar, 2, 3 trabalhos. Você chega a casa feliz, cheio de energia para estudar a palavra, fazer o culto com a família, para ir a fazer uma visita missioneira, ou você está desesperado para dormir e sair madrugada outra vez a trabalhar? Não temos tempo. 180 anos, hermanos. 180 anos, estamos frenados, estamos travados. E quem conhece o adventismo? E quem conhece, hermanos, a lei de Deus em este planeta? Pois a gente, hermanos, está dormida, porque a igreja está dormida. Então, hermanos, qual é o plano divino? O plano divino, meus hermanos, é que Deus nos quer levar ao campo. Por isso, eu mencionava, hermanos, este livro, Hogar Cristiano, o capítulo 20, capítulo 21, são 2 capítulos do Hogar Cristiano que menciona como Deus planeia ser com nós. Então, temos que sair de las ciudades com nossos familiares e devemos, hermanos, ir ao campo. Pero dice este livro, e aqui pudiera gastar um tempo leyendo. Déjame ler um pouquinho este livro aqui, Mensajes Selectos, porque não he leído todavía. Aqui tenho um capítulo, hermanos, capítulo 45, se não estou equivocado. Todo o capítulo 45 lo debiéramos, hermanos, gravar de memória à mente essas citas. Por quê? Déjame ler nomás um par de citas aqui, do capítulo 45, chama, tomo 2, perdão, Mensajes Selectos, tomo 2, uma invitação a viver em el campo. Talvez alguém diga assim, pastor, muitos que vão ao campo se perdem igual os que estão em la ciudad. Eu entendo, hermanos, que há em el campo o mesmo diabo que está em la ciudad, pero el campo, hermanos, é onde Deus mandou. Porque podemos dizer, pastor, por que você quer ir ao campo? Porque há água pura, porque aí os niños podem correr e jogar com os animais, plantar comida, comer comida orgânica. Todo isso está bem, há aire puro, todo está bem. Mas a razão mais importante de ir ao campo é porque Deus mandou. Decimos amém? Que allá vai ter dureza, provação, sequia e plagas e que tanta coisa. Claro que sim. O segmento, 2 segmentos anteriores, hablamos de Abraão e quanto problema enfrentou, que hasta tuvo que correr a Egipto, porque a terra que foi havia secado, não havia chuva e tuvo. Há problemas, claro que sim, mas a razão primária, hermanos, não é para ter bendições materiais ou ter algum propósito o material, é mais que todo para obedecer a palavra do Senhor. E aí podemos dormir em paz. Hermanos, então, há 2 peligros em la obra del adventismo. Uma é ir ao campo e não predicar, não aprender nada, não fazer nada. E a outra, meus hermanos, é ir correndo ao campo, pero despreparado, completamente despreparado. Aí vem a pobreza, vem a miséria. Bueno, vamos então ler uma cita aqui, que está, hermanos, a la página 365. 365, mira, não vou ler muito, pero tenho meia hora todavia em segmento para terminar. Aqui diz assim, igrejas, pero não instituições em las ciudades. Es el capítulo 45. Ahí ya lo tenemos. Iglesias, pero no instituciones en las ciudades. Porque viene la pregunta, hermanos, no sabemos nada de esto de puesto de avanzada. No piensa que yo sé mucho tampoco. Entonces hay que preguntarse, ¿y qué voy a hacer allá? Vamos a leer entonces. El Señor nos ha indicado repetidamente que devemos trabalhar em las ciudades desde puestos de avançada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades, dentro de la ciudad, debemos tener casas de culto, como aquí tenemos una casa de culto, aquí en Alhambra, como monumentos de Dios
pero las instituciones destinadas a la, número 1, publicación de la verdad, número 2, a la curación de los enfermos y número 3, y a la preparación de los obreros, deben estabelecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Miraram entonces, tenemos aquí 3 instituciones, que es publicadoras, sanatorios y escuela. La escuela para preparar obreros, para capacitar, para entrenar. Ahí vamos a estudiar materias prácticas. Vamos a estudiar, hermanos, matemática, geografia, física, coisas práticas, não allá de leitura de Shakespeare, que tanta coisa que nunca nos vai servir para nada. Vamos estudar temas e matérias práticas, mas vamos estudar também, hermanos, em la escola, a Bíblia e o Espírito e profecia como base de todas as coisas. E vamos estudar a obra médico-missioneira, anatomia, fisiologia, os tratamentos naturais e todo isso devemos aprender. Sigo leyendo um pouquinho mais para que vocês mirem a importância do material que temos e nunca escuchamos nada disto. Sigo leyendo. Em harmonia com estas instruções, se han comprado e se han vuelto a dedicar salones de reuniones em Washington e Nashville, mientras las casas editoras y los sanatorios se han establecido fuera de los centros congestionados de las ciudades como puestos de avanzada. Este es el plan que se ha seguido al trasladar al campo outras casas editoras e sanatório, e este mesmo procedimento se está seguindo em Inglaterra, em lo que concerne a la casa editora de Londres e também do colégio que há allí. E se sigo leyendo, vocês podem mirar que esta era a obra de los pioneiros. Um pouquinho mais abaixo disse: devemos ser prudentes como serpientes e sencillos como palomas em nossos esforços por adquirir propriedades a bajo preço em el campo, e desde esses puestos de avançada devemos trabalhar las ciudades. ¿Está quedando claro, hermano? Esta es a obra, porque se entramos a la reta del decreto dominical e não salimos, e como vamos trabalhar se não temos nem salário, nem material, nem tampouco semillas, e nem temos casa, e nem temos tierra, e não temos nada? E como vamos seguir vivendo? E como vamos fazer a obra do Senhor? Por isso há que estabelecer puestos de avançada. Agora escutem isto. Miren o título que está aí a la sequência. Preparação para la crisis de las leyes dominicales. Esta é a literatura que temos. E nunca escutamos isso. Nomás escutamos que vem a bestia e que já reuniu o Congresso dos Estados Unidos e já que colocou Laudato Si, que o acalentamento global está acelerando, que o decreto dominical vem em silêncio. Todo isso já sabemos. Mas o mais importante que era preparar-nos de maneira prática para enfrentar a crise, nem sequer sabemos. E eu sou um pastor e não sei nada disso. Então, sigamos leyendo, porque essa é a literatura que Deus ha dado a nós. Preparação para a crise de las leis dominicales. Não devemos ubicar-nos onde seremos forçados a estar em contato estreito com quienes não honram a Deus. Pronto surgirá uma crise com respeito à observância do domingo. Uau, aí está, irmãos. Pronto surgirá uma crise. Agora vocês miraram que apareceu a crise da vacuna. E todos agora estão sendo forçados a vacunar-se. Se você não vacuna seu ninho, não põe o ninho na escola. Se você não se vacuna, não saca a licença para manejar. Se você não põe a vacuna, não consegue o trabalho. E aí vai. Portanto, deixa-me tomar um pouco de água aqui. Portanto, hermanos, temos que ler mira o que diz aqui na sequência um pouquinho mais abaixo. Se em la providência de Deus podemos conseguir lugar lejos de las ciudades, el Senhor quiere que lo hagamos. Nos esperan tempos difíceis.
Agora, mis hermanos, entramos em um momento que já estamos saboreando esta hora. Nos esperam tempos difíceis. Aí sigue na leitura um pouquinho mais abaixo, hermanos, diz: el mundo protestante, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apropiados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos com hábitos sencillos e saludáveis. Veo la necesidad de apresurar-se a fim de tener todas as coisas dispuestas para a crise. E se você sigue lendo a outra carta, 46, vá a la mesma direção. Guiados por la providência divina. Claro que não vou ler todo o livro, vocês agora já têm que agarrar o livro e ler, pero eu les prometi, hermanos, ao segmento anterior que iba a mencionar que há 3 etapas para que nos movamos de la ciudad al campo. E há muitos predicadores que de maneira equivocada agarram citas ou textos que se aplicam à la última salida e aplicam para a hora. Ou agarram as citas que se aplicam para a hora e aplicam para a última etapa. Por isso temos que ter isto bem claro. Há 3 momentos em el espírito de profecia de que devemos então mover-nos. E a primeira, hermanos, e a mais importante, é a hora. Por quê? Porque a última etapa já não me toca a mim. Allá diz Isaías 33, que o Senhor vai proveer o pão e a água e o cuidado para nós outros. Ele se vai encargar allá porque já se nos escapa o controle. Pero esta primeira etapa, Deus quer que por fé nós outros obedezcamos sua palavra. Decimos amém? Agora escutem isto então. Deus nos vai por, como se diz a palavra? Há uma palavra técnica para separar. Não, perdi a palavra agora. Deus nos vai apartar, hermanos, em este momento, o trigo de la cizaña e vai usar duas ferramentas. A reforma para a saúde, e aí entra o espírito de profecia, porque uns creem já em Ellen White e outros já não creem. E a outra é vida em el campo. Um grupo vai sair e outro grupo não vai sair. Por isso, hermanos, eu he leído com bastante amor este livro, porque me ha dado muita herramienta para ver isso de maneira bem clara. Vamos então, hermanos, aqui al librito, a ver onde coloquei o livro, aqui está. Eventos de los últimos dias. Eventos de los últimos dias. Vamos dar uma mirada rápida, hermanos, como se dá isto. Las 3 movidas del pueblo de Dios para el campo. Já regressamos a este livro, Mensajes Selectos, porque aí, hermanos, temos algumas citas também, onde iba a ler agora. A primeira salida, hermanos, está bem clarito. O livro Eventos de los Últimos Dias, página 122 e página 123, diz assim. Mira o que disse a página 122. Não todos podem abandonar as cidades todavia. O título já lo dijo todo. Nem todos, não todos podem abandonar as cidades todavia. Quer dizer que agora é opcional. Não é como dijo Mateus 24, 16, huyan a los montes. Não, aquela é a última etapa. Agora, hermanos, é opcional. Você vai adelante, ou vai pouquinho a pouquinho, ou vai primeiro o marido e a esposa queda com os niños, depois vai. Quer dizer, vamos ler a cita. Diz assim. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos.
Esta salida não está dizendo porque chegou o decreto dominical, porque há hambruna na terra, que estão caindo as plagas. Não, esta salida, hermanos, está dizendo que há peligro em la ciudad, que os niños têm que ser levados afuera de la ciudad. Seguimos leyendo. A medida que transcurre o tempo, cada vez será mais necessário que nosso pueblo salga de las ciudades. Durante anos hemos recebido a instrução de que nossos hermanos e hermanas, especialmente as famílias com hijos, deveriam, escutem a palavra, deveriam planear salir de las ciudades. Como devemos salir de las ciudades? Planeando. que é planear? É sentar-se com a família. Que tal se buscamos uma terra por aqui ou por allá? Ou aqui há uma cascada, aqui há muita água, não? Aqui tem muita pedra, aqui há arena, aqui a terra não é para agricultura. Isso é planear. Como vamos construir nossa casa? Vamos ser uma cabanha, vamos ser de adobe, vamos ser de madeira. Isso é planear. Vamos comprar um trator, vamos comprar mangueiras, tuberia. Isso é planear, hermanos. Vamos vender aqui a casa, o departamento da cidade, o carro, vamos meter o dinheiro allá. Isto é planear, hermanos, a medida que puedan hacerlo. Agora, mis hermanos, disse, muitos tendrão, esta palavra, pastor, me chamou a atenção, escute esta. Muitos tendrão que trabalhar laboriosamente, para quê? Para ajudar a abrir o caminho. Uau! Quando eu leio isto, eu me quedei impressionado. Hermanos, como adventistas, não somos os únicos hijos de Deus. A grande maioria, este mesmo livro diz, Eventos de los Últimos Dias, diz, a grande maioria del pueblo de Deus está onde? Afuera. E por nome coloca católicos, protestantes, evangélicos, a grande maioria. Portanto, hermanos, Deus chamou a você e a mim para que podamos abrir ¿qué? Caminho. Que é abrir caminho? Quando esta gente reciba a luz, que venga a lluvia tardía, o forte pregão, já é tempo da lei dominical. Por isso eles serão despertados, porque vão ver agora como estão obrigando a colocar a vacuna. Um montão de gente se está rebelando. De la mesma maneira, quando obriguem a guardar o domingo, um montão de gente se vai rebelar e vai despertar para a realidade. E vão chegar à conclusão, oh, a Bíblia falava do sábado, e agora entendo, pero eles agora vão abraçar o Santo Sábado, vão abraçar a doutrina do santuário, vão abraçar o adventismo, pero aonde vão? Eles vão perder a família, vão perder o empleo, vão perder a jubilação, vão perder a casa, vão perder todas as coisas materiais. E eu lhe pergunto, e você, que vai fazer por eles? Se não, eu cuido de minha família, cada qual que cuide de sua família. Assim é que funciona? Como funcionava a igreja cristiana primitiva? Todos unidos, glória a Deus. E então você vai dizer, pastor, isto não é justo. De que eu tenho que ir ao campo, abrir o caminho, vou sacrificar-me, construir, abrir carretera, preparar o água, a comida, e depois vem um montão de gente allá a viver comigo. Assim é, meu irmão. Bem-vindo ao clube. Porque se você quer ser um cristiano, para isso Deus te ha chamado para esta hora. Mas se eu sou egoísta, eu não vou preparar nada para nadie, que cada um cuide de sua vida, sua família. Por isso, irmãos, Deus agora quer, como a igreja cristiana primitiva, gente que ame a la obra missioneira e que vá preparar o caminho. Disse assim, muitos tendrão que trabalhar, que é trabalhar laboriosamente, fuerte como as hormigas, como as abejas, para ajudar a abrir o caminho. Pero hasta que seja possível salir, durante todo o tempo que permaneçam em elas, deverão ocupar-se ativamente em el trabalho missioneiro, por muito limitada que seja sua esfera de influência. Então, esta é a primeira salida. Isso não tem nada a ver com decreto dominical, nem com persecução, nem com plagas, nada. Isso é para cuidar dos niños, cuidar da família e para abrir o caminho. Porque quando
Você vai ao campo, não pensa que você chega allá, tem aguacates caindo a sua cabeça, assim, papaias que vão... Não, hermanos, uno tem a ideia assim, não, que vai ao campo, vem um ángel do cielo com maná e uma bandeja assim de comida, aqui está seu desajuno, agora vem seu almoço, já pronto traigo a cena, ok? Não, hermanos, allá você tem que fazer callo a las manos, sufrir e sudar e meter a semilla na terra, e um árbol frutal dura de 3 a 7 anos para produzir seu fruto. Isso não é assim que você chega por aí, está um montão de comida. Portanto, hermanos, alguém tem que ir adelante e abrir o caminho. ¿Y quién chamou el Senhor? ¿Los testigos de Jehová? No. Los católicos romanos, pobrecitos, ellos nem a Bíblia não têm, andam com a tradição humana, puro rezar Ave Maria e besar o pezito de la Santa. Eles não têm esta luz. Deus ha dado esta luz para o movimento profético, o movimento adventista, pero por desgraça, hermanos, chegamos à reta final e não temos nada, nem de puestos de avançada, nem reforma para a saúde e nem de verdade presente, quase nada mais. Perdemos hasta o sentido de urgência. Foi votado, hermanos, em San Antonio, Texas, que já não podemos andar falando que Jesus vem pronto. Por quê? Porque isso traz descrédito ao adventismo. Estamos falando isso e Jesus nunca vem e agora nos estão creyendo que somos mentirosos. Portanto, mis hermanos, esta é a primeira salida, ok? Esta é a primeira salida. A la página 123, e tenho 14 minutos todavía, podemos ir um pouquinho mais profundo. Diz assim, abaixo, aí, hermanos, abaixo. Diz assim: não se recomendam traslados apresurados ao campo. Já vê? Por isso a igreja diz, não, pues quando venga o decreto allá, porque aqui diz não se recomendam traslados apresurados. Pero isso quer dizer, hermanos, que não devemos ir à carreira de maneira fanática, como a la louca, não? E sem saber nada de agricultura e meter-nos ao campo, isso é suicídio. Ir ao campo e não saber nada de agricultura, isso é matar a família que vai comer. Que todos tomem o tempo, disse aí, que todos tomem o tempo necessário para realizar cuidadosas considerações para que não sejam como o homem de la parábola que começou a edificar e luego foi incapaz de terminar. Não deve realizar-se nenhum movimento sem considerar cuidadosamente este movimento e seus resultados. Todo deve ser tenido em conta. Miraram, hermanos? E eu poderia seguir lendo, disse, sem considerar cuidadosamente. Então, meus hermanos, esta é a primeira salida, planeada, organizada, com harmonia, com ordem. E eu poderia seguir lendo um montão de outras citas. Este mesmo livro aqui, tenho, a ver outra cita, na página 102, me parece. Aqui está. Dice assim, hermanos, página 102. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo. Página 102. Es el capítulo La vida en el campo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde pueden cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro, quiere decir que es antes del decreto dominical, en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Quiere decir que esto se da o debería darse antes del decreto dominical, antes que venga el tiempo de crisis que no vamos a poder comprar y vender. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades y ir a los distritos rurales. ¿Dónde es la primera salida, hermanos? A los distritos rurales. Por eso, hermanos, y yo tuviera más tiempo, iba a leer un montón de textos donde que el hermano Ray dice hasta la distancia de las ciudades. Claro que aquele tempo andavam de carroça e cavalo e hoje temos um carro, diríamos hoje um tanque de gasolina seria ele indicado, não? Ou uma hora de carro de uma cidade, já estamos lejos da cidade. Então aqui diz, hermanos, salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apinhadas una a los lados de la otra y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Ahora vamos a la segunda salida, hermanos. A la página 124, agora já cambia a coisa. Página 124 del mesmo livro. Diz assim:
la señal para huir de las ciudades. Dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados. Ahora no es opcional, ahora no es como es planeando, no. Ahora dice, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Entonces miramos claramente, hermanos, que ahora ya no es opcional, não é planeando com tempo, agora somos obrigados. E a la outra página 125 encontramos, hermanos, já a última movida, que é a final, hasta que venga el Senhor. Página 125, diz assim, hermanos, quando os santos salieran, aí na outra página 125, quando os santos salieran de las villas e ciudades, los persiguieron los malvados com intento de matarlos. Agora já é o decreto de muerte. Primeiro, antes do decreto dominical. Segunda, salida, depois do decreto dominical. E a terceira, hermanos, movida, é por el decreto de muerte. Dice assim, por mais que um decreto general, haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos. Sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran e caem como se fueran de paja. Outros são defendidos por ángeles em forma de guerreiros. Quer dizer que estão moviendo, estão saliendo, huyendo de la presencia del enemigo. Então, mis hermanos, al capítulo 46, como mencionava del libro Mensajes Selectos, menciona la misma cita, ¿ok? La misma cita menciona, muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ajudar a abrir el camino. Isso é muito importante para nós agora. Temos que ajudar a abrir o caminho, ir preparar a terra, ir preparar as cabañas, ir preparar a comida, porque os frutales tomam anos para produzirem seu fruto. Então, mis hermanos, a irmã Juárez disse que esta primeira salida, a la página seguinte, consejos e advertência a los que propõem salir de las ciudades, dice assim, no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente, o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Dice, nada debe ser hecho sin la sabedoria de Dios. Entonces, mis hermanos, que podamos entender esto, que hay que tener planes bien definidos, dice la otra página, y un poquito más adelante, a ver si encuentra el hermano Josué, no se haga nada en forma desordenada, la otra página, no se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, nem se sacrifiquem las propriedades a causa de los discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y pudiera seguir leyendo entonces ahí, hermanos, pero ahí dice bien claro cómo es la vida en el campo, cómo es para abrir los puestos de avanzada. Yo quiero terminar esta reta final, hermanos, diciendo de que queremos para los puestos de avanzada. Estamos organizando para Sudamérica, Centroamérica, pero está abierto para qualquer pessoa que queira venir de Estados Unidos, de Espanha, de Europa, de África, porque há muitos hermanos em África que falam português, Portugal, que queira venir a Sudamérica. Estamos preparando, hermanos, a terra
estamos preparando também as cabañas, o sanatório, e estamos, hermanos, com o plano de fazer de la seguinte maneira, como são muitos os hermanos que querem estudar com nós e não temos lugar para todos, então estamos colocando o curso online. Você pode entrar em institutodesaludtotal.com ou puestosdeavanzada.com em internet e você pode acessar e ingressar ao curso, começar a estudar e de aí você agarra as matérias teóricas. Há que estudar, hermanos, naturopatia e há que estudar teologia, porque se você estuda apenas sobre a importância do barro, do carvão, pero não entende o santuário, o mensagem de los tres ángeles, de que sirve aprender tanta coisa material? Então você vai ser como alguém da nova era que sabe muita coisa da natureza, pero não conhece a missão que tem que estar por detrás deste movimento. Então, temos que fazer teologia e naturopatia. E, a la vez, a obra médico-missioneira não é, hermanos, para llenar os bolsillos de dinheiro. E agora andam com carro novo e mansões. E agora, hermanos, a gente pobre e sofrendo. Temos que levar a obra médico-missioneira hasta donde seja possível cobrar, pero a la maior parte vamos a ser grátis o atendimento a las pessoas. ¿Por quê? Porque há muitas pessoas pobres. E a maioria da gente que aceita o evangelho são pobres. Pero si vendemos a um preço justo a los que podem pagar para sufragar os custos de materiais e para os novos estudantes. Então, hacemos o curso online e a teoria damos online, pero o curso prático a pessoa pode vir com nós incluído em el paquete, ok? Aí vamos aprender a ser pan medicinal, vamos aprender a ser um própolis para o câncer, vamos aprender a indústria alimentícia que Deus manda, todo está escrito, e a la vez temos que ter uma gráfica. Então, temos 4 áreas, depois vamos regressar a isto: o sanatório, a escola de profetas, a editora ou publicadora para materiais, produção de livros e a agricultura orgânica. A indústria, hermanos, eu vou fazer um programa, talvez um ou dois programas sobre como montar a indústria. Isso é importante, a obra de sustento próprio, porque hoje, por dizer, se eu vou ser pastor, quero um salário e tenho que pagar-me, senão não vou atender a igreja. E por quê? Porque não sei fazer outra coisa. Pero se aprendo um ofício, como Pablo, que sabia hacer carpas, tiendas, então se eu tenho um ministério como Juan el Bautista, nadie lhe pagava, pero ele trabalhou fielmente na obra do Senhor, preparando o caminho para a venida do Maestro. Então é obra de sustento próprio, e isto vamos estar aprendendo. Vamos ao PowerPoint para concluir, hermanos, com chave de ouro. Estivemos falando, hermanos, de Enoch, que Enoch é um exemplo para o remanente a la reta final. Dice así, hermanos, este libro Historia de la Redención, página 61. Enoch crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Ahora escuchen esto, hermanos. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Su apariencia digna y celestial llenaba de reverencia a la gente. El Señor no podía permitir que Enoch muriera como os demás homens. Enviou, pois, a seus ángeles para que se lo llevaran al cielo sin que experimentara la muerte. A ver, eu tenho agora pouco tempo, mas eu quero explicar rapidito isto. Não podemos ir ao cielo como estamos. Temos que passar, hermanos, por esta metamorfose. Temos que sacar o mugrero de nossa mente, de la mundanalidade que está em nós, o egoísmo, o orgulho, a intemperância, esse caráter que temos depravado, todo isso tem que ser transformado. Deus tem que poner em nós, hermanos, uma natureza espiritual, amorosa, uma natureza espiritual, e portanto o Senhor nos quer levar ao campo para hacer esta obra. E a cita que vem a la sequência diz assim: al comungar así con Dios, Enoch llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, una luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar esos períodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. ¿Entendieron la cita? Hermanos, Enoch iba para o campo, isso já estudamos, mas aí outra cita que coloquei, ele iba para o campo
y allá tenía tiempos de comunión con el cielo. Y no salía de allá hasta que Dios le daba una luz y decía, ahora va otra vez con los impíos. Y Enoc, hermanos, entonces, no moraba con los impíos, dice la cita. Enoc no moraba en las ciudades, no moraba con los impíos. Se ubicó junto con su familia, donde la atmósfera fuera la más pura posible. Y de este lugar, a veces, iba a los habitantes del mundo, a las ciudades, ¿no?, con su mensaje recibido de Dios. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Maranata 190. Los métodos de Enoc llegarán a ser nuestros métodos. Dice, hermanos, hay que trazar planes juiciosos para que esta obra pueda ser hecha en la forma más ventajosa. Cada vez más, a medida que la maldad aumente en las grandes ciudades, tendremos que trabajarlas desde centros de avanzada. Esta es la forma en que trabajó Enoc en los días previos al diluvio, cuando la maldad abundaba por sobre todas las comunidades populosas y cuando la violencia estaba en la tierra. Por eso, mis hermanos, en este momento, nosotros estamos travando. Por eso Satanás ha sacado ventaja. Dice la hermana Huay, pero cuando el pueblo es desobediente, ingrato y sin santidad como el antiguo Israel, la obra del Señor ha sido obstacularizada y el tiempo del sellamiento postergado. Por eso Dios tiene que enviar los desastres naturales. Vamos a interromper ahora, hermanos, para dar sequência depois a la siguiente charla, pero eu quero orar para que Deus nos despierte, que Deus nos pueda mover, que Deus nos pueda ajudar, hermanos, enquanto há tempo de graça. Vamos orar? Com reverência, hermanos, adoremos nuestro Criador. Padre amado, quão solene, Senhor, é o tempo em que vivemos. Estamos a la víspera del gatillo que vai disparar el cierre de la guerra cósmica entre Cristo e Satanás. Padre, perdona-nos, porque falhamos, Senhor. Não hemos dedicado tempo a aprender, a estudar, Senhor. E por isso hoje venimos humillados, pedindo a unção do Espírito Santo, que Tu nos unjas, Senhor, de maneira que podamos ter o colírio del cielo e nossos olhos possam ser abertos e que não seamos la Odisseia que sigue ciega, para que podamos fazer a obra que nos foi confiada. Bendice esta congregação, bendice a mis hermanos, bendice, Senhor, a nossos queridos familiares, prepara-nos para Tu reino, para Tu venida. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.